Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Neste episódio vamos dar continuidade à exploração das potencialidades da ferramenta Google Classroom ou Google Sala de Aula. Hoje, em particular, vamos explorar o tipo de atividades que nós podemos criar e disponibilizar aos nossos alunos nesta ferramenta. Então, no mural Atividades, temos aqui o menu Criar, que nos vai permitir criar as diferentes atividades. Temos aqui dois separadores, Google Agenda e pasta da turma no Google Drive. O Google Agenda ou Google Calendário, vamos falar dela num dos episódios mais à frente, mas direciona-nos para o calendário do Google, onde ficam registados todos os eventos que nós marcamos para os nossos alunos, por exemplo, ou reuniões. Temos aqui pasta da turma no Google Drive. Ao criarmos uma turma no Google Classroom, automaticamente é criada uma pasta no Google Drive, onde nós teremos acesso a todos os ficheiros que nós vamos partilhar com a turma. Neste momento, como não temos nenhum ficheiro, o Google Drive da turma está vazio. Então, na opção Criar, nós temos um conjunto de possibilidades. Podemos criar atividade com teste, pergunta, material, reutilizar uma postagem ou criar tópicos. Vamos começar por pensar como podemos organizar este separador de atividades. A criação de tópicos vai permitir organizar por criação de tópicos ou separadores. Por exemplo, eu posso criar um tópico para conteúdo, onde nesta pasta eu vou disponibilizar os conteúdos, por exemplo. Posso criar um tópico para fichas de trabalho, e posso criar um tópico para avaliações. Então, vai facilitar a organização dos materiais que nós queremos disponibilizar aos nossos alunos. Criei então 3 tópicos ou 3 separadores e posso, se eu quiser alterar a ordem, arrastar, seleciono e arrasto, então conteúdo em primeiro, fichas de trabalho em segundo, avaliações em terceiro. Junto de cada tópico temos a possibilidade de renomear, que nos permite alterar o nome, excluir, copiar o link, mover para cima ou mover para baixo também é uma possibilidade, por arrastamento ou através deste menu. E agora vamos perceber como é que nós podemos criar, que tipo de atividades é que nós podemos criar e quais são as diferenças e semelhanças entre cada um destes tipos de atividades. Portanto, verificamos a possibilidade da criação de tópicos que vai permitir organizar e orientar o aluno para os materiais que ele tem disponível na plataforma. Qualquer atividade que seja criada no menu Atividades, ela vai aparecer também no mural, portanto, quando nós criarmos a atividade e ela ficar disponível, ela aparece no mural, o que significa que o aluno também é notificado de que foi adicionada ou criada uma nova atividade na turma, o que é útil também. E vamos então perceber o que é que podemos criar. A primeira situação que nos aparece é criar atividade. Quando nós criamos uma atividade ou atividade com teste, como vamos ver, essa atividade, à partida, é algo que vai ter pontuação. E nós podemos verificar aqui do lado direito que temos os pontos logo. Então, o professor pode definir se essa é uma atividade que vai ter nota. Se sim, definimos o quantitativo. Ela pode valer 100 pontos, mas o professor pode considerar, por exemplo, que a atividade vale 10 ou vale apenas 20. Mas o professor também pode dizer que é uma atividade sem nota. E, portanto, fica ao critério do professor se quer deixar a atividade com nota ou sem nota. Portanto, vamos deixar 100 pontos para já. E o que nós temos que colocar obrigatoriamente é um título de atividade. Então, vamos colocar, por exemplo, ficha de trabalho, só a título de exemplo, ficha de trabalho 1. Podemos dar indicações aos nossos alunos ou instruções, embora este campo seja opcional, o professor só adiciona instruções se assim o entender, e temos a possibilidade de adicionar vários tipos de ficheiros. Nós podemos adicionar diretamente do Google Drive, então basta abrirmos a pasta do Google Drive e selecionarmos o que nós queremos partilhar com os nossos alunos. Nós podemos adicionar um link, então eu posso adicionar o link de uma página da internet e o aluno vai visitar essa página com as instruções que o professor der. Eu posso adicionar um arquivo, seja um arquivo PDF, seja um arquivo em Excel, seja um arquivo em Word,
e posso ainda adicionar um vídeo do YouTube. Então, basta colocar o link e adicione. Portanto, temos um conjunto de recursos que nós podemos adicionar e partilhar com os nossos alunos, chamando a atenção que nós podemos partilhar vários documentos ou vários artigos ou vários ficheiros ou links para a mesma atividade. Então, uma das potencialidades, por exemplo, é adicionar um ficheiro para trabalho colaborativo. Então, eu posso, por exemplo, adicionar um Google Docs, por exemplo, trabalho 1, e vou inserir aqui. O que é que isto significa? Eu adicionei um ficheiro, que é um ficheiro do Google Docs, funciona como um ficheiro em Word, onde os alunos podem trabalhar diretamente no ficheiro e o professor tem acesso de imediato àquilo que o aluno está a fazer. E podemos ainda definir aqui um conjunto de opções. Os alunos podem apenas visualizar, e neste caso eles só podem visualizar, não podem mexer, alterar. Os alunos podem editar, então eles poderão escrever e adicionar conteúdos ao ficheiro, e ainda podemos criar a definição de fazer uma cópia para cada aluno, ou seja, cada aluno terá a sua folha de Word no seu Google Doc para trabalhar. Portanto, são opções que o professor define, se quer que seja um trabalho mais colaborativo, se quer que seja um trabalho mais individual. E, portanto, isto pode acontecer tanto em Google Docs, como no Google Slides ou no Google Folhas de Cálculo, ok? Do lado direito temos aqui um conjunto de opções. Primeiro, nós podemos definir para quem é, para a turma que queremos direcionar a atividade, e mais uma vez podemos colocar a mesma atividade para várias turmas, se for o caso, basta selecioná-las todas em simultâneo, para todas as turmas que eu quero partilhar essa atividade, e aqui o mesmo relativamente aos alunos. Uma atividade pode ser direcionada para todos os alunos, como pode ser diferenciada, o que vai facilitar quando nós temos alunos com diferentes níveis de empenho ou alunos com necessidades educativas em que temos que atribuir tarefas com diferentes níveis de dificuldade. A questão da pontuação que já verificamos, a data da entrega, portanto, eu posso definir uma data para o aluno terminar a tarefa, por exemplo, eu posso dizer que esta tarefa tem que ser entregue até ao dia 5 de fevereiro de 2021 e posso ainda definir o horário, por exemplo, até ao dia 5 de fevereiro de 2021 às 23h59. O tópico, eu posso direcionar logo esta tarefa para o separador que nós criamos. Então, se eu colocar nenhum tópico, ele não vai ser colocado em nenhum daqueles separadores, mas eu posso dizer que isto é uma tarefa, que é uma ficha de trabalho, e se eu selecionar ficha de trabalho, então o próprio Classroom já vai organizar esta tarefa dentro do separador ficha de trabalho, que foi o tópico que eu criei. E temos aqui a opção de rúbricas, que é a criação de rúbricas. Ou seja, eu posso criar rúbricas para as minhas atividades por competências, por exemplo, ou definir critérios de resposta ou cenários de correção. E também tenho a possibilidade de reutilizar uma rúbrica que eu já defini. Vamos supor que eu peço ao aluno um texto e tenho critérios descritores para a correção desse texto. Então eu crio rúbricas onde o aluno já vai perceber quais são os critérios de correção que eu terei em conta na correção daquele trabalho. Posso utilizar uma rúbrica e reutilizá-la, ou criar, ou não criar, depende também do critério de cada professor. Tanto como no mural, nós podemos disponibilizar a atividade no imediato, mas podemos também, por exemplo, programar. Eu posso programar esta atividade para ser disponibilizada, por exemplo, apenas no dia 2 às 8 da manhã. Então ela vai ser programada e vai ser partilhada, já está ali. Reparem que ela veio logo para aqui, ficha de trabalho 1, e ela está programada para 2 de fevereiro na hora que eu defini. A qualquer momento eu posso editar e posso dizer, não, eu quero criar a atividade agora, então vou criá-la no imediato. Então vou criar e ela vai de imediato para as atividades, cá está ela, e vai também aparecer no mural, como nós podemos verificar, e aqui a indicação que o aluno tem que entregar até sexta-feira naquele horário. Portanto, dá uma orientação do trabalho do aluno. Um outro tipo de atividade é a atividade com teste. Ao criar uma atividade com teste, temos todas as funcionalidades que vimos na situação anterior. A única diferença é que temos aqui já um Google formulário onde o professor vai criar o teste. Nós vamos trabalhar o Google Formulários num dos episódios mais adiante, vamos explorar as potencialidades. Todas as restantes opções são iguais. Eu posso
atribuir a atividade para uma só turma, para várias turmas, para alguns alunos, para todos os alunos, definir a questão da pontuação, definir o prazo de entrega e a hora e direcioná-la, por exemplo, para o menu avaliações, uma vez que se é uma atividade com teste, poderá ser uma avaliação. Normalmente, estas atividades avaliativas não permitem a criação de rúbricas. Esta atividade, reparem que se eu der um título, avaliação 1, continuamos a ter as mesmas possibilidades. Eu posso colocar a atividade no imediato, posso programar para ela ficar disponível num determinado dia e posso salvar rascunho. O que é que significa salvar rascunho? Eu posso não finalizar a atividade, mas se eu salvar rascunho ela fica salva. Por exemplo, vamos verificar esta opção. Eu salvei rascunho e eu tenho aqui a opção da atividade. E a qualquer momento eu posso editar e terminar essa atividade, ok? Então, mais uma vez, eu posso direcionar para o tópico avaliações, por exemplo, e criar essa atividade. Vamos só, a título de exemplo, criar a atividade e ela cá está. Não definimos data de entrega, portanto, cá está a atividade de avaliação, que é uma avaliação com teste. Uma outra potencialidade é criar uma pergunta. E aqui temos duas possibilidades quando eu quero lançar uma pergunta para a turma. Podemos lançar uma pergunta de resposta curta, onde o aluno vai escrever no espaço, ou criar uma pergunta de múltipla escolha. E reparem que, além de ser uma pergunta, nós podemos adicionar os recursos que entendermos necessários para o aluno responder esta pergunta, seja um ficheiro do Drive, um link, um arquivo ou um vídeo do YouTube. Podemos ainda direcionar mais uma vez essas perguntas para toda a turma ou para turmas diferentes e para diferentes alunos, alterar a pontuação, colocar a data de entrega e a hora, e temos aqui também a possibilidade de colocar já num próprio separador para organizar no nosso mural das atividades. Por exemplo, vamos colocar em conteúdo. E agora, em termos de opções, reparem que temos aqui algumas definições. Nas perguntas de resposta curta, os alunos podem responder uns aos outros. Se eu a deixar habilitado, o aluno pode responder. Se eu desabilitar, o aluno só visualiza. E temos aqui a possibilidade do aluno poder ou não editar a sua resposta. Então, o aluno pode escrever e, se não habilitar, ele pode visualizar e alterar a sua resposta. Já se for uma opção de escolha múltipla, só temos a possibilidade do aluno ver o resumo da turma, ou seja, quantas pessoas responderam cada uma das opções. E, portanto, é um outro recurso. Uma outra possibilidade é adicionar material. Material significa adicionar um ficheiro que não é nem uma pergunta, nem algum tipo de atividade que vai carecer de correção por parte do professor e por isso nós temos apenas que colocar o título e o material, que pode ser do Google Drive mais uma vez, pode ser um link, um ficheiro ou um vídeo do YouTube. Podemos colocar mais uma vez no tópico que entendermos, por uma questão de organização, e disponibilizar esse material para uma turma, para várias turmas, para alguns alunos ou para todos os alunos. Temos ainda a opção reutilizar postagem. A reutilização de postagem é uma possibilidade que permite que o professor utilize, por exemplo, um recurso que já utilizou numa outra turma, por exemplo, vou buscar aqui de forma aleatória, abrir uma turma e eu quero, por exemplo, utilizar esta ficha. Então eu seleciono e vou reutilizar. O que é que isto significa? Aquele conteúdo que foi criado na outra turma vai passar automaticamente para esta turma, o que facilita também a possibilidade de o professor criar uma turma nova, mas que já criou um recurso numa turma anterior que está satisfatório, que gostou muito desse recurso e pode utilizá-lo novamente sem ter que estar a construir de novo. Então, permite essa reutilização. Reparem que tudo aquilo que nós postamos nas atividades fica no mural, o aluno foi notificado de que o professor acrescentou uma nova atividade e depois temos a possibilidade de verificar as notas dos alunos. Abrindo uma turma que já tem algumas notas, só para termos de curiosidade, estas notas ficam disponíveis por cada uma das atividades que eu coloquei, seja na forma da atividade ou da atividade com teste, onde o professor tem acesso aos alunos que já fizeram, as atividades que já foram corrigidas, a nota que foi atribuída e, portanto, fica com um painel organizado. Em cada uma das atividades, por exemplo, o professor tem ainda a possibilidade de verificar
Aqui o professor pode exportar. Por exemplo, eu posso copiar todas as notas para uma planilha, então ele vai organizar as notas dos alunos numa planilha, que pode ser útil, e o professor fica com acesso a todos os resultados, seja no Google Classroom, seja nessa planilha também. Outra forma de exportar é no formato de Excel, portanto, também há a possibilidade de criar um ficheiro em Excel, como nós podemos ver aqui, e a possibilidade ainda de criar apenas só as notas desta atividade. Então, nós podemos criar uma planilha com as notas de todas as atividades que o aluno realizou até o momento, ou apenas com as notas dos alunos da atividade em questão. Então, estas foram as potencialidades do Google Classroom que nós quisemos partilhar convosco hoje, no que diz respeito ao tipo de recursos e ao tipo de atividades que podemos criar com os nossos alunos. Esperemos que vocês possam utilizar estes fantásticos recursos. Qualquer dúvida já sabem, podem entrar em contacto. Encontramos-nos no próximo episódio.